Olá, turminha, tudo bem? Começaremos hoje o capítulo 5 de Geografia, o café na região Sudeste. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas encontraram ouro em Minas Gerais, o que atraiu para lá a população de outras regiões do Brasil e também de Portugal. Com esse movimento, foram surgindo muitas vilas, que mais tarde se transformaram em cidades. Aqui tem um resuminho disso que a professora acabou de falar, e uma imagem dos bandeirantes paulistas. Mas e quando o ouro começou a se esgotar? Como Minas Gerais saiu dessa? Era a economia entrando em crise novamente? O surgimento de novas vilas, por sua vez, fez com que se construíssem novos caminhos, novas estradas, tanto entre essas novas vilas como entre elas e as cidades mais antigas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo isso, como você deve imaginar, alterou bastante a paisagem da região, principalmente a de Minas Gerais. Observe o mapa ao lado. Este é o mapa do caminho do ouro. Nós temos os pontos de saída: São Paulo, Paraty, Rio de Janeiro e Ouro Preto. Essas casinhas são as cidades e vilas que foram se formando. Em vermelho, nós temos o caminho velho, em amarelo, nós temos o caminho novo, e a linha em roxo é o caminho marítimo, feito pelo oceano. Esta imagem é Vila Rica, hoje Ouro Preto. É uma das cidades que nasceram a partir da exploração do ouro. A cidade foi a capital de Minas Gerais até 1897. E tanto seu primeiro nome como o segundo, que se mantém até hoje, remetem à abundância daquele metal. Vamos trocar ideias? Como você já sabe, no final do século XVIII, o ouro começou a se esgotar e a economia de Minas Gerais e da colônia entrou em crise. O que fez a economia brasileira reerguer-se no século XIX? Se você disse o café, você acertou. Isso mesmo, foi ele, o famoso café. A economia brasileira só se reergueria com a chegada do café na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XIX. A chegada do café ao Brasil. A economia do Sudeste só voltaria a florescer no século XIX, quando o café, uma planta originária da África, esta é a imagem do café, e aqui é a África, de onde originou-se o café, chegou à região. Quando as primeiras mudas de café chegaram à cidade do Rio de Janeiro, encontraram condições naturais necessárias para seu cultivo: altas temperaturas, chuvas abundantes no verão e solo fértil. Essas condições e a moda de beber café nos países europeus e nos Estados Unidos foram fundamentais para que a planta se tornasse uma espécie de ouro negro. Com a expansão das lavouras pelo Vale do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, o produto passou a ser exportado e a gerar riqueza para os seus produtores, ou seja, a economia da região floresceu novamente, provocando grandes mudanças no Sudeste e, em consequência disso, também em todo o país.